O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e, de novo, se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tenham dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Nisso, chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar para meditar a palavra de Deus. Nós agora voltamos para o tempo comum. Quem nos está assistindo pelo YouTube e quem está aqui na matriz pode ver que o altar se reveste de verde, que é a cor da esperança. Há um ditado velho que diz que quem espera sempre alcança, mas quem espera com fé fraca, só alcança frustração e desilusão. E vocês já estão cheios de frustração e desilusão. Por isso estamos aqui na casa de Deus para nutrir a nossa fé, para que tenhamos uma esperança forte e para que essa esperança nos impulsione a alcançar aquilo que estamos nos propondo. Por isso a segunda leitura que nós ouvimos, a leitura da carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nos diz: por isso não desanimemos. Desânimo é o contrário de ânimo, ou seja, estejamos animados. E Paulo começa a falar de várias coisas que vão produzindo em nós, ao longo do tempo, uma flutuação de ânimo. Anima, animus em latim, significa vida. A vida flui, mas a maneira como nós utilizamos a nossa vida gera algum tipo de flutuação. Isto é, um dia nós estamos bem, outro dia nós estamos mal, mas essa flutuação, na maioria das vezes, é produzida pela interpretação dos fatos, que é só sua. Isso significa que, se alguém nos fala alguma coisa que nós esperávamos, nós ficamos animados. Se alguém nos fala alguma coisa que nós não esperávamos, nós ficamos desanimados. Em outras palavras, se aquilo que vem é bom ou é ruim, psiquicamente falando ou subjetivamente falando, isso não nos deveria afetar. Essa flutuação que afeta o nosso ânimo é resultado da esperança que depositamos nas pessoas e não no avanço cotidiano em busca daquilo que nós queremos. Lembremos-nos que todo mundo, a nosso respeito, tem opinião. E opinião é a minha verdade, é uma verdade subjetiva, não é uma verdade objetiva. E não é objetiva porque nós não sabemos tudo. Nós sabemos uma parte do todo. Só que a parte quer se fazer de todo, ou quer ser o todo. Isso é uma ilusão,
porque Deus sabe muito mais do que nós. E nós, com uma pequena parte do todo, pensamos ou nos iludimos pensando que sabemos tudo. Aqui entra a nossa mãe Maria, que no Magnífica nos diz: derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Então, a primeira mensagem deste fim de semana é que nós precisamos aprender sempre. E a aprendizagem é um processo que dura a vida toda, e depois que a gente morrer, deve continuar aprendendo lá no céu. E se a aprendizagem dura a vida toda, significa que quando eu me deixo abater ou desanimar por alguma circunstância, por alguma interpretação dos fatos que me causa desânimo, significa que eu deixo de aprender, eu me paraliso, eu me retraio, eu me escondo. E como a vida foi feita para a aprendizagem, significa que eu deixo de me libertar e eu me aprisiono naquilo que gerou algum tipo de frustração e desilusão. Então, segunda mensagem de hoje é que, independente daquilo que vem para mim, de bom ou de ruim, a minha vida continua. Então, a vida é muito mais do que a opinião. A vida é muito mais do que minha interpretação. A vida flui, se expande, se mostra. E aqui vem algo desagradável que o apóstolo Paulo fala. As coisas que se veem, as coisas que são captáveis, elas são transitórias. É tão gostoso quando estamos com nossos familiares, é tão agradável como quando estamos vivendo uma vida agradável, cheia de paz e de harmonia. Mas, como nos diz o apóstolo Paulo, tudo isso vai passar. E se vai passar, significa que não deveríamos nos apegar naquilo que passa, mas naquilo que não passa. Aqui na igreja, este momento, ele passa. Na vida de vocês, este momento também passa. A única coisa que não passa é o próprio Deus, porque o amor jamais passará. E é isso que nós nutrimos aqui na igreja e queremos transmitir em nossas relações para que esse amor perpetue aqui na terra uma relação que edifique, que gere crescimento, que gere superação do desânimo, da tristeza, da frustração e da desilusão. Esse é um dilema cotidiano que todo mundo enfrenta diariamente, de se deixar abater, desanimar, dar justificativas para a paralisia e para o retrocesso, ou dar a si mesmo mais ânimo para transpor aquela barreira como não um obstáculo, mas um degrau que me permite subir num patamar de compreensão superior. Então isso significa que as circunstâncias pelas quais nós estamos passando e já passamos não são um castigo, não são uma penalidade, mas são meios que Deus utiliza para que nós sejamos pessoas melhores. E para melhorar, eu preciso passar pela situação. E por que eu preciso passar pela situação? Porque Deus me ama. Hebreus 12. Deus disciplina aqueles a quem ama. Deus me ama tanto. E eu sei que Deus sabe que eu sou teimoso, que você é teimoso, que você tem medo, que você tem dúvida. Então o que é que Deus faz? Deus cria uma situação para que naquela situação você tenha duas reações. Ou uma reação e uma proação. Uma reação significa me queixar, me lamentar e ficar raivoso contra aquilo que eu não posso controlar e dominar. Ou uma proação, uma ação para frente. Agradecer a Deus por aquilo que eu estou passando e se render imediatamente, rogando a Deus que conceda o dom do entendimento para aquilo que eu não posso momentaneamente compreender. E quando eu falo momentaneamente, porque às vezes a minha resistência é tamanha que eu me nego a enxergar aquilo que me está sendo concedido. Essa negação gera um sofrimento desnecessário, como se fosse uma espécie de masoquismo, ou de um autossofrimento, em que eu busco pessoas que concordem comigo e digam que eu sou uma pessoa sofredora e digna de pena. E ninguém nasceu para a diminuição, ninguém nasceu para a paralisia. Todos nós nascemos para a vitória. Romanos capítulo 8, versículo 37. Em tudo somos mais que vencedores. Uma vez que nosso destino é a vitória, o percurso é um processo de avanço para a vitória. E cada um de nós, ao longo do processo, vai aprendendo e se libertando daquilo que ou se autoimpôs, ou impuseram a você e você aceitou.
Isso significa que em ambos os casos depende da minha vontade, não da vontade alheia. Na primeira leitura vocês ouviram Adão colocando a culpa em Eva. E é tão gostoso encontrar alguém que é culpado, porque isso dá um alívio para nós. Se eu ia apanhar, agora não vou apanhar mais. A pessoa que é culpada vai apanhar no meu lugar. Mas a culpa não produz nada de efeito para o avanço na vida. A única coisa que produz alguma coisa na vida é o avanço. Constatar que alguém é culpado não vai produzir uma mudança na vida daquela pessoa. Agora, constatar que eu preciso de mudança vai fazer uma significativa moção ou movimento para uma ação diferente. E é isso que nós estamos buscando ao longo da vida. Nos conectar à vida que flui, que sempre é movimento. Parar de se queixar e de se lamentar das coisas que são transitórias e que me afligem, tocam em mim. Por vezes são dolorosas, são desagradáveis, incomodam, mas são o meio que Deus utiliza para que eu cresça cada vez mais. E crescer é doloroso. É tão gostoso quando eu sou criança e eu tenho chupeta, tenho fraldinha, tenho um colinho de mamãe para me aquecer. Mas depois eu vou crescendo, eu tenho que andar, tenho que me banhar, tenho que escovar meus dentes. Então crescer dói. Só que crescer é o processo natural para a vitória. E todos nós que queremos ser vitoriosos, devemos crescer, abandonar o cômodo para avançar no incômodo, abandonar a paralisia para avançar no movimento e, sobretudo, aceitar as circunstâncias amorosas que Deus nos está concedendo ao longo de toda a nossa existência para a nossa vitória e nossa realização.